Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do Tudo Mastigado. Eu sou Ricardo, o seu professor de Física, e essa noite nós vamos estudar movimento circular. É uma matéria muito importante, cai bastante no Enem. Bom, mas primeiro vamos a uma questãozinha para a gente ver o que você tem que aprender, quais são os detalhes mais importantes. Vamos lá? Vamos ver uma questãozinha. Nessa questão ele fala que um dispositivo rudimentar utilizado no interior do estado do Pará para ralar mandioca na fabricação de farinha consiste de uma associação de polias com diâmetros diferentes, conforme a figura. Os diâmetros das rodas mostradas são, ele dá os diâmetros, nessa situação, enquanto a roda A executa uma volta, quantas voltas serão executadas pela roda B e C? Bom, antes de fazer essa questãozinha, primeiro vamos a uma revisão. Vamos revisar movimento circular. Depois nós voltamos e resolvemos essa questãozinha. Vamos lá? Pois bem, a primeira coisa que você precisa lembrar de movimento circular é a diferença entre velocidade linear, V, que nós chamamos assim. Bom, a velocidade linear é aquela que um corpo tem quando ele sai de um ponto, por exemplo, ele sai do ponto A e vai até o ponto B em uma trajetória que é uma linha reta. Nesse caso, então, se a trajetória for uma linhazinha, nós diremos que ele tem velocidade linear V. Se nós estivermos falando de movimento circular uniforme, essa velocidade linear é aquela nossa velha conhecida, a velocidade média, que nós calculamos como sendo ΔS sobre ΔT. Bom, mas isso só vale para quando a trajetória é uma linha reta. Agora, se você sai de um ponto A e você chega até o ponto B e a sua trajetória é uma curva, aí nesse caso nós não temos mais velocidade linear. Nós temos a tal da velocidade ômega. Esse ômegazinho é a velocidade angular. Ela recebe esse nome porque quando a sua trajetória é curva entre dois pontos, não interessa a distância que você andou. O que interessa mesmo é o ângulo que você percorreu entre o ponto A e entre o ponto B. Então, esse ângulozinho θ aqui, ó. Se você andar 30 graus, poxa, você percorre 30 graus em tantos segundos, você tem tal velocidade angular. Mas aí tem um peguinha. Você pensa assim, poxa, então é fácil, né? Eu pego quantos graus eu andei aqui e aí eu descubro a minha velocidade. Bom, a formulazinha da velocidade angular é variação do ângulo pelo tempo, como você mesmo pensou. Só que tem um problema. Esse ângulo não pode ser medido em qualquer unidade. Esse ângulo só pode ser medido em radianos. Como assim? Bom, vamos lembrar. Você pode medir θ em graus, é o mais comum. Só que não pode usar graus aqui na nossa matériazinha. Em movimento circular uniforme, você não usa graus. Você só usa θ em radianos. E aí você lembra, mas o que é radianos? Bom, vamos lembrar um pouquinho? Radiano funciona assim. Nós temos uma unidadezinha que vale π. π equivale a 180 graus. Então, por exemplo, se eu der uma volta na circunferência, eu terei percorrido um ângulo de 360 graus. Bom, se π vale 180, 360 vale 2π. Então, sempre que você for usar essa formulazinha, o ângulo tem que estar em radiano, não pode estar em grau. Vamos deixar essa partezinha aqui. Vamos continuar. Bom, existem alguns detalhes importantes em movimento circular que nós precisamos revisar antes de fazer essa questão. Por exemplo, o que é período? Como é que funciona isso? Vamos colocar aqui. Quando a gente fala de período, bom, já que estamos falando de movimento circular, o corpo dá voltinhas. Um carro dá várias voltas num trajeto, ou, por exemplo, um avião faz várias curvas, várias voltinhas. Bom, nesse caso, ele vai gastar um certo tempo para dar cada uma dessas voltas. O período é o tempo, vamos colocar assim, para completar uma volta. Completar
uma voltinha. É só um nome especial. Nós representamos esse tempo com a letra T maiúsculo. Então, período, T maiúsculo, é o tempo que demora para você completar uma volta em uma trajetória circular. Mas e se você der mais de uma volta? Bom, para uma volta eu gasto um período. Mas se eu der mais de uma volta, aí nós já estamos falando de frequência. Aí a coisa vai ser um pouquinho diferente. Quando a gente fala de frequência, estamos falando de várias voltas num certo tempo. A gente pode escrever a formulazinha de frequência assim, ó. Frequência é o número de voltas que você dá num determinado período de tempo. Então, por exemplo, se eu der 20 voltas em 1 minuto, eu vou ter uma certa frequência. Esse daqui, o número de voltas, basta contar o número de voltas, tranquilo. Mas esse tempo aqui é importante, que você dê um pequeno, dê mais importância para ele. É mais ou menos assim, ó. Esse tempo, sempre que você medi-lo, vamos colocar aqui, sempre que o tempo for medido em segundos, para você calcular uma frequência, teremos número de voltas por segundo. Alguns vestibulares, incluindo o Enem, alguns trocam o número de voltas por número de ciclos, ou número de rotações, ou número de revoluções, como a banda fez. Bom, eu tenho, se o tempo for medido em segundos, eu teria rotações por segundo. E aí, a nossa frequência, ela vai sair em Hertz. Então, Hertz, Hz, é a unidade de frequência quando você usa o tempo em segundos. Agora, eu posso usar esse mesmo tempo em minutos. É muito comum também em algumas questões. Se você usa em minutos, teremos rotações por minutos. E aí eu vou ter essa frequência sendo medida em RPM, rotações por minuto, ou revoluções por minuto, como a banda. Bom, vamos lá. Estamos revisando alguns conceitos, só para lembrar alguns detalhes, antes de voltar para a questão. Bom, mas como é que você diferencia essas formulazinhas? Primeiro, tem várias maneiras de calcular a velocidade angular. Agora que nós lembramos o que é período, o que é frequência, nós podemos fazer o seguinte, ó. Primeiro, se eu der uma volta na circunferência, der uma volta completa, nesse caso, eu vou percorrer 360 graus. E nós já sabemos que em radianos isso vai dar 2π. Então, se eu der uma volta, o ângulo que eu ando é 2π. Mas se eu dei uma volta na circunferência, eu gastei um certo tempo para dar essa volta. E o tempo para completar uma volta é o período. Então eu poderia escrever essa fórmula, a fórmula da velocidade angular, como 2π sobre o período. Seria outra forma de escrever. Bom, mas não é só isso. Muitas pessoas gostam de analisar a frequência através do seu caso particular. Como assim? Imagine que o meu número de voltas fosse igual a 1. Eu desse uma volta. Se esse número de voltas for igual a 1, o tempo que eu vou gastar para dar uma volta, bom, tempo para completar uma volta é o período. Então eu vou gastar um tempo Tzão. Então eu posso dizer que a frequência é o inverso do período. Se eu analisar essa informação, substituí-la aqui em cima, eu poderia escrever essa fórmula como 2π vezes a frequência. No lugar do inverso do período, entra a frequência. Bom, mas quase tudo revisado. Sem pressa, vamos revisar o máximo de informações possíveis até resolver aquela questãozinha. Mas primeiro, vamos com calma. Se eu tenho dois tipos de velocidades, a velocidade linear e a angular, como é que eu faço para transformar uma na outra? Sei lá, a questão deu uma velocidade e pede a outra. Como é que eu faço? Pois bem, se a gente quiser transformar uma velocidade na outra, basta fazer o seguinte. Para uma trajetória circular de um certo raio r, eu poderia calcular a velocidade linear. Por mais que você pense assim, mas Ricardo, não, você não pode, porque aquela velocidade é só para a linha reta. Não. Infelizmente, em muitas questões isso acontece. É muito comum que você tenha que calcular a velocidade linear em uma trajetória circular. Como é que você faz isso? Nesse caso, ficaria assim, ó. Se V
é igual a ΔS sobre ΔT, qual é a distância, ΔS, que você percorre em uma trajetória circular? Dizemos assim, ó, o ΔS que você percorre aqui para sair desse ponto, dar uma volta e voltar ao mesmo ponto, é o comprimento da circunferência. Esse vai ser o comprimento da circunferência. Você lembra como é que calcula isso? Lá na matemática, o comprimento da circunferência pode ser calculado através de 2π vezes o raio da circunferência. Então, se eu substituir esse 2π vezes o raio, que é a distância que ele andou, aqui na nossa formulazinha, encontraremos 2π vezes o raio dividido pelo tempo que ele gastou para dar uma volta na circunferência. Mas esse tempo é especial. O tempo que você demora para completar uma volta é o período. Então, nesse caso, eu poderia colocar tesão aqui. Bom, mas quem é 2π sobre o período? Nós já vimos ele antes. 2π sobre o período é justamente a velocidade angular. Então, se eu substituir, eu posso escrever que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Eu posso usar essa formulazinha para converter uma velocidade na outra. Pois bem, já revisamos todos os conceitos necessários. Bom, falta só falar de associação. Falamos de todos os conceitos, sabemos o que é velocidade linear, angular, período, frequência, mas o que a gente tinha que lembrar para fazer essa questão? Para essa questão, você precisava lembrar de associação de polias. Polias, roldanas, cilindros, chame como quiser. Bom, tem dois tipos de associação importantes. Primeiro, nós temos a associação por eixo. Essa é a primeira que você tem que lembrar. Como é que funciona isso? Bom, digamos que eu pegue aqui um disco, não sei, uma circunferência, uma roldanazinha, uma polia, e aí eu atravesse ele por um eixo. Então, tem um eixozinho aqui eu atravessar. Aqui está. Na hora que esse eixo girar, essa rodinha também gira. Eu coloquei uma outra rodinha aqui, essa rodinha tem um tamanho diferente. Pois bem, aqui está. Nós temos duas rodinhas, duas roldanas, duas polias, atravessadas por um eixo. Qual é o importante aqui? Você perceber que essas rodinhas têm raios diferentes. Então, roda 1 de raio 1, roda 2 de raio 2. E o importante é você perceber que como elas estão ligadas no mesmo eixo, na hora que esse eixo girar, elas se movem junto com o eixo. Ou seja, o movimento dessas rodinhas acontece junto. Bom, pensa com calma. As duas rodinhas giram ao mesmo tempo. As duas rodinhas completam uma volta ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer que elas giram na mesma velocidade. Mas a velocidade de giro é a velocidade angular. Essa daqui é a velocidade com que você se move em linha reta. A velocidade angular é a velocidade com que você gira. Se essas duas rodinhas giram junto com o eixo, eu posso afirmar que elas possuem a mesma velocidade angular. Elas giram na mesma velocidade. Não só isso, se o eixo girar e a rodinha R1 completa duas voltas, a rodinha R2 também completa duas voltas. Então eu posso dizer que essas duas rodinhas não só têm a mesma velocidade angular, mas também têm a mesma frequência. Poxa, nós poderíamos perceber isso pela formulazinha. A velocidade angular é 2π vezes a frequência. 2π é um número. Então, se a velocidade angular é a mesma, a frequência também é a mesma. Então, essa daqui é a nossa associação por eixo. Então, como é que é uma associação por eixo? Como é que você identifica isso? São duas polias, duas roldanas, dois cilindros que giram com os eixos alinhados, com os centros alinhados. Então, se eu encontrar duas rodinhas que têm os centros, elas estão alinhadinhas, é uma associação por eixo. Por exemplo, tem uma rodinha pequena aqui, tem uma rodinha maior aqui, os centros estão coincidindo.
continua sendo a associação por eixo. Pois bem, nossa última associação é a nossa, vamos colocar aqui, a associação por correia. Bom, eu chamo de correia, mas você pode chamar de corrente, você pode chamar de cordinha, você pode chamar de lacinho, o que você quiser. O importante é o seguinte, eu tenho duas polias, duas roldanas de raios diferentes. Por exemplo, essa daqui tem o raio 1, essa daqui tem o raio 2, e eu liguei as duas por uma cordinha. Tem uma cordinha, uma corrente, uma correia ligando as duas. Então, nesse caso, primeira coisa, importante perceber que a roda maior, quando ela girar uma vez, a roda menor vai girar várias vezes. Então, elas não têm a mesma velocidade de giro, elas não giram no mesmo ritmo. Mas, eu posso dizer o seguinte, esse pontinho aqui em cima da correia e esse pontinho aqui em cima da correia, olha só, se esse pontinho se mover para a direita, esse pontinho se moverá para a esquerda. Se o pontinho de cima andar 10 centímetros, o pontinho de baixo também andará 10 centímetros. Então, a distância que esse pontinho percorrer num certo tempo é a mesma distância que esse pontinho vai percorrer num certo tempo. Então, eles têm a mesma velocidade linear, porque percorrem a mesma distância num certo tempo. Então, eu posso escrever que eles têm a velocidade V1 é igual à velocidade V2, a mesma linear. Outra coisa, só para a gente fechar, perceba que na hora que a roda grande gira uma vez, a roda pequena gira várias vezes. Ou seja, eu posso dizer que quanto menor for o raio, maior vai ser o número de voltas que o corpo vai dar. Mas o número de voltas depende da frequência. Então, quanto menor o raio, maior será a frequência com que esse corpo vai girar. Pois bem, terminamos a revisão. E aí, você lembrou de tudo isso? Bom, agora que nós já revisamos tudo, podemos enfim terminar nossa questão. Primeiro, vamos voltar à questão? Vamos lá na figurinha? Pois bem, perceba que nessa figura nós temos os dois tipos de associação acontecendo. Quem é que está associado por eixo? Quem é que está associado por correia? Pare e pensa com calma. Olha na figura. Bom, primeiro, as polias B e C estão associadas por eixo. O centro delas coincide. Então eu posso dizer que a rodinha B e C giram na mesma velocidade, têm a mesma frequência. Então a rodinha B não vai participar da resolução. Não me interessa o que acontece com ela. Ela é igualzinha à roda C. Agora, a roda C e A estão associadas por uma corrente. Então, é uma associação por correiazinha. Então, nesse caso, eu preciso igualar as velocidades lineares. Então, enquanto eu apago o quadro aqui para resolver a questão, você vai resolvendo? Vamos lá? Pois bem, vamos lá? Já resolveu a questãozinha? Bom, só para a gente esquematizar, nesse caso nós temos um cilindro pequenininho, que é o cilindro C. Esse cilindro tem um raio equivalente a 25 centímetros, e na verdade não é o raio, né? É o diâmetro que ele deu. Bom, enquanto que a rodinha grande, a rodinha A, tem um raio, que nós não sabemos, mas o diâmetro equivale a 1 metro. Primeira coisa, elas estão ligadas por uma cordinha. Primeira coisa a fazer, transformar todas para a mesma unidade. Eu tenho ali centímetros, aqui metros, vamos transformar isso daqui para centímetros para simplificar. Eu tenho 100 centímetros. Bom, só que tem um detalhe, isso é o diâmetro. Nós queremos o raio. É importante que nós analisemos o raio, não o diâmetro. Então, já que o diâmetro é o dobro do raio, se eu dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2, eu tenho o raio. Prontinho. E agora vamos resolver essa questão por fórmula e depois por proporção.
Nesse caso vai ficar assim, já que os raios são esses, e ele fala que a primeira dá uma volta, ele quer saber quantas voltas a outra dá. Já que as velocidades lineares são iguais, partindo desse pontozinho aqui, sabemos que a velocidade linear é ômega vezes o raio, ômega 2 vezes o raio 2. Poxa, por que eu estou abrindo as fórmulas? Porque eu estou procurando o número de voltas. O número de voltas tem a ver com a frequência. Então, eu preciso colocar uma frequência aqui em cima. Então, sabemos que ômega é 2π vezes a frequência 1, raio 1, 2π vezes a frequência 2, raio 2. Eu posso cortar 2π com 2π. E nós terminaremos com frequência 1 vezes o raio 1 é a frequência 2 vezes o raio 2. Bom, nem sempre você vai precisar usar essa formulazinha. Eu sei que, por exemplo, essa questão você pode ter feito por proporção, de cabeça. Mas é bom relembrar, tem questões que você só faz com a formulazinha. Vamos lá? Pois bem, sabemos que a frequência da roda B e C são iguais. Então não me interessa, eu vou analisar só C e A, que as frequências são diferentes. Ele falou que a rodinha A, vamos colocar aqui ao invés de 2, vamos colocar A e aqui A, e ao invés de 1, vamos colocar C e aqui ao invés de C. Prontinho. Ele fala que o A vai dar uma volta. Então, a nossa frequência vai ser referente a uma voltinha. Então, eu vou ter uma volta. O raio de A, nós já achamos, é 100 dividido por 2, ou seja, 50 centímetros. Aqui, eu preciso do raio de C. O raio de C é 25 sobre 2. Estamos no Enem, você não quer ficar trabalhando com números decimais. Então, vamos deixar a fração. Vamos colocar 25 sobre 2. E eu quero saber qual é a frequência com que a rodinha C, ou seja, quantas voltas a rodinha C vai dar. Pois bem, esse 50 vezes 1 dá 50. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 50 vezes 2, 100. E esse 25 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Portanto, a frequência C vai terminar sendo 100 dividido por 25. E aí, nós temos o equivalente a 4 voltas num determinado período de tempo. Eu nem coloquei o tempo. Afinal de contas, é o mesmo tempo que a roda A vai girar uma vez. Então, essa partezinha aqui, ó, nem interessa. O que interessa é que ele vai dar 4 voltas. A nossa resposta é a letra D. Revisamos tudo que tinha para revisar. Bom, fizemos uma questãozinha. Vamos fazer mais uma, só para terminar? Essa é rapidinho. Vamos lá? Pois bem, nossa questãozinha não está passando. Preciso de ajuda? Por favor, ajuda dos universitários. Muito obrigado, maravilhoso. Bom, estamos de volta. Para fechar nossa aula de hoje, está aí nossa última questãozinha. Ela diz assim, ó, uma gota de tinta cai a 5 centímetros do centro de um disco que está girando a 30 RPM, rotações por minuto. As velocidades angular e linear da mancha são... Pois bem, vamos lá para o quadro. Enquanto eu vou apagando o quadro para resolver, você vai resolvendo. Vamos lá? E aí? Fez? Bom, ele quer saber a velocidade linear e angular. Ele falou que ele cai a 5 centímetros do centro. Vamos organizar isso daqui, vamos. Ele está dizendo que tem um discozinho aqui. Esse disco está girando e ele gira com uma frequência de 30 RPMs. E aí ele fala que o discozinho cai, por exemplo, aqui, nesse ponto que está a 5 centímetros, prontinho, a 5 centímetros do centro. Bom, então vamos calcular primeiro a velocidade angular, que é o que está na nossa opção. Se eu tenho uma frequência, a velocidade angular vai ser ômega. Uma das fórmulas é 2π vezes a frequência.
eu tenho 2π, a frequência vale 30 RPM, só que se você olhar nas opções, todas as opções estão em radianos por segundo. Então, eu não posso deixar a frequência em RPM. Essa frequência está em 30 rotações por minuto. Mas 1 minuto são quantos segundos? Bom, nesse caso, então, eu vou 2 vezes 30, 60π. Opa! 60π. E aqui embaixo, no lugar do minutos, 1 minuto são 60 segundos. Então, nesse caso, cortando 60 com 60, nós terminaremos encontrando π radianos, já que o ângulo é sempre medido em radianos, por segundo. Essa daqui é a velocidade angular. Agora nós vamos calcular, apesar de nem precisar, a velocidade linear. Nesse caso vai ficar V é igual a ômega vezes o raio. Temos que aproveitar. Acabamos de achar o ômega. Vamos lá. Nesse caso vai ficar ômega vale π radianos por segundo. Então, π vezes o raio da trajetória. Esse raio vale 5 centímetros, que é onde a partícula está. As opções estão todas em centímetros, então vou deixar em centímetros. Então, vezes 5, e eu encontro 5π. Nesse caso, a velocidade é linear, então é distância pelo tempo, centímetros por segundo. Então, está aqui a nossa velocidade linear e a nossa velocidade angular. Bom, ficamos então com a resposta letra A. Então, questãozinha feita, revisamos todo o conteúdo. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos reforçar ainda mais movimento circular. Tchau, tchau.